Capítulo 787 O encontro de dois membros da realeza. 1. Como eles não se viam há mais de meio mês, seu amor um pelo outro explodiu. Além disso, eles ainda estavam tecnicamente em lua de mel, então se queriam muito. Angela era geralmente muito tímida e pura. Como água limpa, o sorriso dela era suficiente para limpar as almas dos outros. Quando estava sozinha com Faye, ela também era muito passiva e gentil como um coelho, e corava muito facilmente. Ela era a típica garota pura e ingênua. No entanto, uma vez que ela fosse estimulada, ela entraria em outro estado e se tornaria muito ativa e sedutora, passando de um coelho tímido para uma deusa sexy e sedutora que absorveria a atenção de Faye. Isso foi algo que Faye não entendeu. Quando Angela estava nesse estado, ela era demais para Faye lidar. Na verdade, ela não precisava fazer nada extremo. Um olhar dela foi suficiente para acender o desejo de Faye e fazê-lo cair. Agora, estava claro que Angela estava sexualmente excitada depois de não ver Faye por mais de 10 dias. Suas mãos suaves e quentes, que pareciam feitas de jade, deslizaram levemente do ombro de Faye, e sua túnica branca foi aberta, revelando os músculos fortes do rei. Então, Angela levantou o vestido azul com carinho nos olhos e sentou na cintura de Faye. Inclinando-se para a frente, seus cabelos longos e macios e perfumados caíram do pescoço como a cachoeira, e a ponta do cabelo pousou no rosto de Faye. Felizmente, a tenda do rei era 100% à prova de som. Caso contrário, aquela série de gemidos sonhadores e sedutores que poderiam excitar todos os homens estaria e quando no céu. Esta não foi a primeira vez de Faye com Angela. No entanto, ele sempre sentiu que era a primeira vez que eles faziam isso. Além disso, Faye estava extremamente relaxado e satisfeito quando o fizeram, pois a rainha estava servindo o rei na maior parte do tempo. A deusa pura que era gentil e tímida baixaria toda a guarda neste momento, transformando-se em uma nuvem apaixonada de chamas. Quando ela se sentou em Faye, seu corpo perfeito, que parecia esculpido em jade, ficou rosa claro devido à sua excitação. Enquanto seu corpo esquentava, ela montou em Faye como uma cavaleira e gemeu alto. Ela balançou a cintura agressivamente como as ondas, e seus longos cabelos negros cobriam aqueles 2 pontos cor-de-rosa na frente dela. Seu peito inteiro estava se movendo e os 2 jarros semi-esféricos eram tão bonitos que pareciam irreais. Enquanto Angela se movia para cima e para baixo e gemia, Faye sentiu que ambos os olhos e ouvidos estavam satisfeitos ao máximo. Enquanto Faye olhava como Angela mordia levemente o lábio inferior vermelho com os dentes branco-pérola, quando aquela expressão cheia de prazer e alguma dor apareceram em seu rosto, ele sentiu que estava prestes a explodir. Essa parte do corpo dele estava em um ambiente quente e úmido, e a força de sucção que um lorde da classe Sol não conseguia resistir estava prestes a sugar sua alma. Era erótico na tenda. No momento seguinte, Faye de repente se sentou, agarrou o peito bonito e saltitante de Angela e se virou, pressionando a linda garota que estava montando nele. Como ele estava prestes a violentamente nesse momento, barulhos estremecedores soavam do lado de fora da tenda, como se centenas de milhares de cavalos estivessem correndo ao mesmo tempo ou como se tsunamis aparecessem. Era tão alto que penetrou na tenda mágica. O chão tremia e a ilha chorava como se estivesse prestes a afundar no oceano. Fuck! Vou matar esses bastardos que não sabem a hora e o lugar. Disse Faye com os dentes cerrados. Ele entendeu instantaneamente a situação atual. A tribo do mar escolheu esse momento para iniciar o ataque, e centenas de milhares de membros de baixo nível estavam atacando a ilha. Pode-se imaginar a cena com os dedos dos pés. Faye estava querendo testar a verdadeira força de Chambord durante uma guerra, mas aconteceu em um momento como este. Portanto, ele ficou furioso. Droga! Ainda não atirei na minha carga. Ele gritou. Desde que ele estava louco, todos os tipos de maldições saíram de sua boca. Quando ele estava prestes a fazer algo, Angela já passou os braços em volta do pescoço dele enquanto sussurrava entre dentes. Continue.
Quando Fei saiu da tenda do rei, todo revigorado e pronto para partir, a batalha na praia já havia durado cerca de meia hora. Muitos membros de baixo nível da tribo do mar atacaram do oceano como grupos de gafanhotos, e correram para os acampamentos de Chambord como um dilúvio negro. Sob a cobertura da escuridão da noite, eles rugiram violentamente e atacaram sem piedade. Parecia que a porta do inferno se abriu e um número incontável de demônios apareceu no mundo humano. O chão tremia e o mar chorava. Todos os tipos de luzes brilhavam nos acampamentos de Chambord. No momento, as várias armadilhas mágicas e matrizes mágicas que foram montadas na praia foram varridas pela tribo do mar, usando a vida de muitos membros de baixo escalão, mas as colinas atrás da praia eram como uma zona de morte impossível de atravessar. Não importava o quão loucos eram os membros da tribo do mar, eles não podiam mais avançar. Traços de chamas de energia dourada brilhavam naquela zona como dragões dourados que voavam através do tempo e do espaço. Não importava quão fortes eram os membros da tribo do mar, eles foram instantaneamente transformados em névoa de sangue quando tocaram essas chamas de energia dourada. Selo espacial espiritual do punho de um lorde da classe Sol. Essas foram as armadilhas mortais que Fei montou anteriormente. Mesmo que esses membros da tribo do mar de baixo nível fossem destemidos e avançassem, eles não podiam escapar do destino de morrer. A diferença de força não pode ser compensada por números. Ao mesmo tempo, os chambordianos não eram conservadores e atacaram proativamente. Os oficiais de execução da lei foram divididos em equipes com base em suas habilidades. Com 10 pessoas em uma equipe, eles avançaram sob a liderança dos 4 Cavaleiros de Ouro, Torres, PS, Drogba e Oleg. Eles passaram pela zona da morte e correram para o dilúvio negro como facas afiadas, sem piedade. Os resultados do treinamento militar de Chambord e o poder dos sistemas de armas de Chambord foram claramente demonstrados. Os 4 mestres estavam nas colinas em forma de V, e suas chamas de energia iluminavam o céu. Como 4 recifes que não podiam ser movidos pela água, eles dividiram todos os membros de baixo nível da tribo do mar em 5 grupos. Quando esses membros de baixo escalão passaram por essas 4 figuras, metade deles morreu e o restante foi atacado pelos oficiais de execução da lei depois. Cada oficiais de execução da lei era pelo menos um guerreiro de 3 estrelas. Todos eles usavam armaduras pretas brilhantes e diferentes. Havia mais componentes em cada armadura, e eles se encaixavam melhor na anatomia humana. Além disso, as partes vitais dos soldados estavam bem protegidas. Mesmo que fossem atingidos pelas garras afiadas dos membros da tribo do mar, apenas marcas brancas seriam deixadas na armadura dura. Além disso, a armadura reduziu bastante as energias que foram passadas para o corpo humano. Quando em batalha, os oficiais de execução da lei estavam todos usando máscaras negras, sem emoção, e pareciam aterrorizantes e assassinos com sangue fluindo ao seu redor. Como se eles fossem um monte de máquinas de matar do inferno, eles apenas expuseram seus olhos frios e assassinos, e eles agitaram suas armas sem piedade, como raios pretos. Com coordenação suave, eles tiraram a vida dos membros da tribo do mar de maneira rápida e eficiente. Os oficiais de execução da lei foram divididos em equipes de 10. Cada um deles na equipe tinha uma arma diferente e um estilo de batalha diferente. Quando combinadas, a capacidade de combate de cada equipe era igual a um guerreiro de 8 estrelas ou 9 estrelas. Eles eram um grupo de tomadores de vida experientes. Seus desempenhos excederam em muito a expectativa de Fei. Embora os membros da tribo do mar os atacassem, eles bloquearam pelo menos 90% dos inimigos na frente deles, quebrando-os como pedaços macios de tofu. Os estudantes universitários ainda não estavam lutando na batalha. Eles não eram soldados profissionais e não haviam recebido treinamento militar de alta intensidade. Se eles forem jogados nesta batalha às pressas, pode haver muitas baixas.
Sob o arranjo de mestres como torres, eles estavam apenas atrás dos selos espacial espiritual do punho que continham o poder do rei, assistindo esta batalha de perto. Os cadáveres dos membros da tribo do mar lentamente se amontoaram e formaram montanhas. Em menos de uma hora, mais de 10.000 membros de baixo nível da tribo do mar foram mortos aqui e seu sangue verde manchou o chão. Os fragmentos de ossos brancos e os membros pretos e quebrados estavam por toda parte no chão, fluindo e deslizando de volta ao mar nos rios de sangue verde. A cada segundo, muitos membros de baixo escalão da tribo do mar, de vários clãs, morriam do lado de fora dos acampamentos de Chambord. No entanto, mais e mais membros de baixo nível da tribo do mar saltaram da água do mar e avançaram impiedosamente. Essa era a característica aterrorizante da tribo do mar. Como havia muitos deles, eles poderiam usar a vantagem dos números e a vida dos membros de baixo escalão para encobrir suas fraquezas, como baixa força individual e desordem. Eles usaram sua baixa força média para dominar sobre mestres poderosos. No momento, Fei começou a suspeitar que a raça aterrorizante que destruiu a era mítica no diário do Imperador Anão era a tribo do mar. Afinal, as duas tinham semelhanças impressionantes. Uma hora depois, as 4 elites da classe Lua de Chambord estavam no controle e mataram os membros de baixo nível da tribo do mar que estavam se aproximando. Atrás deles, os oficiais de execução da lei que usavam armaduras mágicas estavam bem protegidos e não foram gravemente feridos. No entanto, sua resistência estava acabando. Essa batalha de alta intensidade consumiu resistência e energia rapidamente. Quando uma rodada de cornetas soou, o segundo grupo de oficiais de execução da lei correu para fora dos acampamentos e assumiu as posições de seus camaradas, continuando e prolongando a batalha. Entre os oficiais de execução da lei que não estavam mais em serviço, alguns deles ficaram feridos após a intensa batalha. No entanto, nenhuma das lesões foi grave e ninguém morreu. Os estudantes universitários que estavam assistindo entraram em grupos e trabalharam com os médicos, usando feitiços e remédios para curar os soldados rapidamente. Tudo isso fazia parte do plano de Fei. Tudo estava acontecendo de acordo com o cronograma e a situação estava em equilíbrio, bem balanceada. No entanto, com o passar do tempo, parecia que a tribo do mar, que tinha muito mais soldados, tinha a vantagem. Exceto pelo campo de batalha na frente, muitos membros da tribo do mar estavam entrando na ilha pelos lados e por trás, cercando os acampamentos de Chambord por todos os lados. Ao mesmo tempo, muitos oficiais de execução da lei de Chambord correram para fora dos acampamentos e bloquearam os inimigos usando o mesmo método, impedindo os membros de baixo escalão da tribo do mar. Não se sabe quando, mas muitos navios de guerra antigos apareceram lentamente na superfície do mar. Ficou claro que esses navios de guerra eram semelhantes aos navios de guerra reserva da baleia de Chambord, onde podiam submergir debaixo d'água. Esses navios de guerra pareciam antigos, pois havia muitos pontos verdes e ferrugem na superfície desses navios de bronze, como se estivessem embebidos debaixo d'água por dezenas de milhares de anos. De fato, havia até algas marinhas que só existiam no fundo do mar nos corpos dos navios. Embora esses navios parecessem antigos e não fossem bem conservados, muitas figuras os apoiavam. Esses números eram de vários tamanhos. A maioria deles parecia humanos. Ficou claro que eles eram membros de alto nível da tribo do mar. Poderosos picos de energia podiam ser sentidos a partir deles, e o cultivo do poder do mar alcançava o reino equivalente da classe Lua para os seres humanos. Foi bastante chocante. Todas essas elites de classe Lua estavam ao redor de uma figura feminina, como se ela fosse o centro do mundo. Essa fêmea parecia exatamente uma garota humana. Sua figura era linda com todas as curvas completas, e ela estava com uma armadura dourada justa, segurando um tridente dourado com mais de 3 metros de comprimento. Seus longos cabelos roxos estavam quase tocando o chão, e ela usava uma delicada máscara dourada. A única coisa que revelava sua verdadeira identidade eram seus olhos frios e roxos que brilhavam luzes desumanas.
Ela era um membro de alto nível de prestígio da tribo do mar. Os principais tomadores de decisão da tribo do mar finalmente apareceram. De pé no maior navio de guerra de bronze antigo, segurando o tridente de ouro, essa mulher parecia um deus que estava olhando para o mundo. 2 raios de luz roxa saíam de seus olhos, ignorando o espaço, o tempo, a batalha atual e os inúmeros cadáveres dos membros inferiores da tribo do mar. Então, esses 2 traços de luzes roxas penetraram nos selos espacial espiritual do punho de ouro que Fei deixou no céu e disparou em direção a Fei. Fei sentiu essa mudança repentina. Enquanto franzia a testa, um pensamento apareceu em sua mente, e 2 traços de raios dourados saíram de seus olhos e se dirigiram para aqueles 2 raios roxos. Os olhos da realeza se encontraram instantaneamente. Os raios de luz dourados colidiram com os raios roxos, e eles criaram muitas faíscas no ar quando colidiram. Um sorriso afiado, semelhante a uma águia, apareceu no rosto de Fei, enquanto ele pensava. Esta mulher com máscara de ouro deve ser a princesa suprema da tribo do mar no mar da fragrância das memórias daqueles 2 guerreiros tubarões. É surpreendente que a realeza que está comandando as centenas de milhões de criaturas do mar neste mar interior seja uma mulher que não parece velha. No entanto, em anos humanos, ela provavelmente tem vários milhares de anos. Ela é muito arrogante. Vou testar e ver como essa realeza da tribo do mar é poderosa.